Capítulo 4. A caminho do horizonte. Seus olhos pousam longamente na conhecida paisagem do mar, onde pela manhã dançam os pequenos barcos de pesca. Vistos do trem, parecem brinquedos em contraste com a imensidão azul. É como se ela quisesse fixar no espírito uma última imagem da costa francesa e depois da italiana, que desfilam aos seus olhos. Será que tornarei a vê-las? Se pergunta ela. Partir é morrer um pouco. 8 de julho de 1970. Começa a aventura da viagem. A rapidez do trem impulsiona o espírito. Impossível voltar atrás, na nostalgia do passado. Pelo contrário, há uma necessidade arrebatadora de ultrapassar a própria vida. A certeza de que, após todas essas experiências, nada será mais como antes. Cruzar fronteiras, abrir-nos ao mundo, entender seus costumes, aprender e gostar do que nos é estranho, é, segundo ela, viver em harmonia interior e com os outros. A espera na estação de Milão é longa, até tomarem o Expresso do Oriente, que em 3 dias os levará à porta da Ásia, Istambul. Mas antes de descobrir o Oriente misterioso e sedutor, eles têm de atravessar as terras frias e lúgubres da Iugoslávia e da Bulgária. Em certos lugares, a natureza, aprisionada atrás de arames farpados, dá um desejo de fuga. Pouco antes da cidade de Belgrado, o trem para numa vila. Ali, na plataforma, um chafariz, água, refrescante e de graça. Bom para fazer reserva para o resto da viagem. Ela salta do trem. Imediatamente, um soldado de arma embalada lhe barra o caminho, mostrando que é proibido descer. Nem toma conhecimento da sua sede. Não só é preciso pagar uma taxa para se atravessar o país, como não se tem o direito de beber um pouco de água num bebedouro público. Em Edirne, o canto das cigarras nas oliveiras e o sol batendo em chapa nos muros brancos os trazem de volta à vida. Istambul. Majestosa sobre as águas do Bósforo, surge a tão esperada cidade. É meio-dia, hora em que Istambul apresenta uma animação fora do comum. A euforia deles aumenta. O albergue para jovens está cheio de hippies de toda a nacionalidade. Muitos fazem a cesta no dormitório. Outros chegam junto com eles, bêbados de cansaço, sem lembrar da fome. Estão contentes por terem camas dobráveis às suas disposições. Dormem até o outro dia. Bem cedinho, já precisam pensar em seguir viagem. As vacinas serão feitas de manhã. Para o Irã não é preciso visto. Eles têm que ver ainda a companhia de ônibus mais barata para lá. Perto da Mesquita Azul, no famoso bar onde os hippies se reúnem, eles têm uma verdadeira mina de informações. Todo mundo fala em viagens e itinerários. Istambul é ponto de partida para o Afeganistão e a Índia, mas também para a Grécia, Israel ou ainda a África. Partida de Istambul em direção a Ankara, 1 dia de ônibus. Depois de atravessarem de balsa o Bósforo, eles se encontram na Ásia. Felizmente, são 5 europeus no ônibus, a cortar o norte da Turquia. A travessia é longa, e eles se animam uns com os outros. A viagem é bastante estragada desde a partida de Ankara, por vários turcos que não querem ir no mesmo ônibus que eles. Olhares e gestos de ódio os surpreendem e decepcionam. Travessia inesquecível. A dura realidade que se apresenta aos seus olhos, miséria, seca, doença, os leva a reconsiderar a própria percepção idealista do Oriente. Eles possuem pouca coisa, mas são abastados em comparação a estas populações tão pobres que eles contemplam.
Deixam a opulência do Ocidente como marginais, mas ali se invertem os papéis. Eles são os ricos. Arrastam com eles a sociedade de consumo. Seus jeans estão sujos e gastos, mas não refletem a miséria total que se vê por toda parte, bem diferente do despojamento voluntário deles. Aldeias de terra e taipa, onde crianças em trapos crescem e vivem sem conhecer outro horizonte além do deserto. Para elas, que representa a vida? O ônibus sacoleja lentamente por entre as pedras, convidando-os à reflexão. Ela abre a Bíblia e começa a leitura seguida do Velho Testamento. Estes vários dias e noites de trajeto para o Irã, com as paradas só para comer arroz, favorecem a leitura dela. Ela lê o Êxodo. Aqueles nômades em caminhada pelo deserto não se parecem conosco? Fica espantada ao ver que Deus se dirige pessoalmente aos israelitas e que Moisés pode ver a Deus. Esse relacionamento direto entre Deus e o homem só se encontra na Bíblia. Disse o Senhor a Moisés, assim falou o Senhor ao seu povo. Isso para ela é uma grande descoberta. Deus se ocupa até dos pequenos, dos nômades. É fantástico. Que coisa confortadora. No contexto hostil desta travessia em que precisamos estar sempre alertas. Até aqui, ela achava árdua a leitura da Bíblia. Agora não acha mais. Está apaixonada por suas narrativas. Na fronteira da Turquia com o Irã, ali estão, enfim, ergue-se o Monte Ararat, onde encalhou a Arca de Noé. Ele se destaca das outras montanhas. Seu cume é sempre nevado. O fato de Deus ter escolhido esse lugar para salvar a criatura humana, Noé e sua família, bem como a criação animal, confirma para ela que Deus realmente intervém na história do homem. Na Turquia, eles têm relativa liberdade de fumar maconha, mas o Irã é categórico. Proibido fumar haxixe. As penalidades são severas. A vontade era voar desse país e apagá-lo da memória, mas eles têm que aguentar. Teherã e seu calor estafante. Até tomam as vacinas e obtêm o visto para o Afeganistão. No Irã, ela tem medo de ser assaltada ou violentada. É comum. Eles ficam em grupo. Com grande alívio, eles veem o trem, mais confortável que o ônibus, pelo menos. Deixam a capital para entrar pelo deserto salgado. Irão até Meshed, a porta do Afeganistão. O Afeganistão é esperado como uma terra prometida. Sim, tudo ali é diferente. Estão no país das 1001 noites. Herat, a entrada do Afeganistão, é uma cidadezinha imersa em areia cor-de-rosa. O sol se põe. Só as campainhas dos cavalos dão sinal de vida. Parece que o tempo parou. Tudo vive devagar. Herat, famosa por seus tapetes, é magnífica em sua singeleza. É o Oriente autêntico, onde nada mudou há séculos. De onde vem essa indiferença? Será do ópio? A beleza e a morte andam juntas, pureza de paisagem e degradação humana. Como a maconha, o ópio é vendido nas feiras, nas calçadas, em meio aos lindos cachos de uva. Falta força ao povo, e a eles também. Por pouco a viagem não termina ali. Pela primeira vez, a Índia lhe parece longínqua e inacessível. O torpor lhe domina. À noite, nos terraços, acendem os narguilés, e o ópio faz os seus estragos. Nos pequenos restaurantes onde as pessoas comem arroz assentadas em esteiras, a refeição não termina sem ópio. E onde está o ópio, também estão a morfina e a heroína. A seringa é a coisa mais usada, mas ela a deixou em Paris e não deseja retomar a prática. Certos europeus a deixam sempre fincada no braço, à vista de todos. Mas, mesmo sem chegar a esse ponto,
Uma pessoa pode simplesmente deixar-se dominar pelo ópio, sem oferecer resistência. As doses preparadas pelos afegães são excessivamente fortes, e eles se deixam envolver. São vários dias de delírio, declínio total, onde eles só têm forças para fumarem. Não há mais limites, e ninguém para os tirar dali. E eles estão apenas na entrada do Afeganistão. Alguns já estão ali há meses. Esqueceram que existem. Será que ela se tornou como eles? Será que ela se tornará como eles em breve? Certa manhã, milagre. Ela ousa chamar assim aquela força, aquela vontade, aquele desejo de acabar com tudo isso e que a leva a ir embora. E a Índia, esquecida, torna a dar vigor à sua alma. Deixando o hotel, que não passa de um antro de ópio, eles se surpreendem com o olhar dos afegães, que expõem certa perplexidade. Enquanto muitos estão sucumbidos na tentação, eles têm forças para sair. Em Cabul, onde eles logo chegam, apresentam-se as mesmas propostas. O dormitório do hotel para onde eles vão lhes oferece um espetáculo intolerável. O chão está forrado de corpos de jovens toxicômanos. Um cheiro de morte reina no aposento. Agora estão bem prevenidos. O único objetivo deles é obter os vistos para o Paquistão e a Índia. O desfiladeiro de Khaibar, a saída de Cabul, famoso pela altitude e a estrada sinuosa, é gravado na memória deles. O ônibus roda a toda velocidade, desafiando o abismo impressionante. Eles têm medo de não chegar vivos lá embaixo. De repente, abre-se diante deles o maravilhoso vale que conduz à fronteira do Paquistão. Visão confortadora. O calor é estafante, mas em vista dos riscos de desinteria, eles não bebem a água que lhes oferecem durante a noite. Eles só têm um desejo: chegar a Peshawar, no Paquistão. De lá, terão apenas uma noite de trem para chegarem a Lahore, a capital. Depois, só mais um dia para estarem na Índia. A travessia pelo noturno até Lahore é penosa. Nesse país, as mulheres não viajam no mesmo compartimento que os homens. Mas para eles, jovens europeus, não é hora de pensarem em se separarem. Janet tem muito medo de passar a noite com aquelas mulheres, apertadas umas contra as outras, rostos cobertos por véus e atitude resignada. Na plataforma da estação, elas se afastam à passagem delas, e elas tomam o mesmo vagão que o seu amigo. Durante a noite é descoberta a presença de Janet. Então, passam-lhe uma descompostura injuriosa. Um velho muçulmano quer lhe tirar fora do trem em movimento. Enfim, chegam em Lahore, fronteira com a Índia. Ferozepur fica a poucas horas. Aí chegam de ônibus. Um sentimento de satisfação e orgulho os invade. O alvo está atingido. Agora o tempo não importa mais. Uma longa fila de veículos atravessa a fronteira. Ninguém mostra impaciência. Enquanto verificam os passaportes, os funcionários da alfândega bebem tranquilamente seu chá sob as tendas. Os convidam a beber. A acolhida é calorosa. Enfim, um contato humano. É preciso amar a Índia para fazer uma viagem tão longa da França até aqui e ter razão bem definida. E começa a prosa ao redor do samovar, que é uma pequena caldeira com um tubo central no qual se deitam brasas. Serve para ferver a água destinada à preparação do chá. E a conversa gira em torno de religião, misticismo, hospitalidade, não violência. No passaporte de Janet são carimbadas as armas da Índia. Visto para 3 meses.